Prepare a caixinha de linhas que na aula de hoje nós vamos aprender o ponto lançado embutido. E para fazer esse ponto, vamos precisar utilizar vários tons de uma mesma cor. Você pode trabalhar com linhas de cores lisas ou linhas que já tenham a matiz de cor pronta, aquele degradê, as chamadas linhas matizadas. Na técnica do bordado, o ponto lançado embutido é um modo de cobrir o desenho, como se fossem pinceladas de cores. Não é muito diferente do ponto matiz utilizado na pintura de agulha, o ponto matiz propriamente dito, mas tem algumas diferenças sim, e é isso que nós vamos ver na aula do nosso passo a passo detalhado de hoje. Bora lá aprender? Gente, é super importante a escolha das cores, mas também é super importante a quantidade de fios que você vai estar realizando o seu bordado. Se você quer que o bordado se aproxime mesmo de uma pintura, quanto mais fininho for o fio e a agulha, mais próximo da pintura de agulha você vai chegar. Tá bom? Então, nós vamos fazer nessa aula aí 3 experiências. A primeira folhinha com 6 fios de meada e 3 tons de cores lisas, tá bom? Na segunda folhinha, nós vamos trabalhar com a linha matizada apenas, uma única linha. Vamos ver como é que fica, com 4 fios de meada. Na terceira, com 2 fiozinhos de meada, deixando o bordado bem delicado com linha matizada e linha de cor lisa. Agora, gente, para encerar a linha, eu uso cera de abelha, né? Mas isso é uma questão pessoal, tá? Você pode encerar como não encerar, tá bom? Eu encero porque eu gosto de fazer esse processo e deixar a linha bem mais comportada no bordado. Vamos então contornar a nossa folhinha, tá? Da esquerda para a direita, que é como começa esse ponto, é uma regrinha, esquerda para a direita. Bom? Nós vamos começar com um ponto reto, o ponto lançado, tá bom? Olha lá, ó, mais ou menos eu marquei os pontinhos para vocês verificarem, tá? Não precisa marcar pontinho nenhum antes, mas eu marquei um pontinho ali para vocês poderem enxergar certinho aonde eu estou entrando e saindo com a agulha, tá bom? O ponto reto, o ponto lançado é isso aí, ó. São pontos retos que vão acompanhando o contorno do desenho. Não tem mistério nenhum. Você vai contornando, ali no caso se for uma folhinha, como a que eu estou mostrando para vocês, é só vocês irem subindo com esse ponto. Qual é a diferença, então, né? Ah, o ponto matiz é muito parecido, mas o ponto matiz, você varia o tamanho, você faz um bem grandão, um médio, um pequeno, um bem grandão, um médio, um pequeno, você vai alternando o tamanho do ponto no ponto matiz. E no ponto lançado embutido, não. A gente procura fazer esse ponto no mesmo padrãozinho de tamanho, tá legal? Pode mudar o tamanho? Pode mudar o tamanho. Não tem problema. Se você estiver fazendo uma linha muito curva, se você estiver ali em alguns momentos nessa folha, vocês vão ver que eu reduzi um pouquinho o tamanho do ponto, né? Então, tudo vai depender de como você quer dar aí o visual para o seu bordado. Se você quer reduzir um pouco a intensidade daquela cor no bordado, se você quer aumentar, tá? Isso você vai pegando com a experiência. Mas a gente começa o bordado, esse bordado do ponto lançado embutido, com um ponto lançado ou ponto reto, como você quiser chamar, né? No mesmo padrãozinho de tamanho, contornando a folhinha. Olha lá, como eu estou fazendo. Agora eu vou descer, ó, do mesmo modo, gente, não tem mistério. São carreiras de ida e volta, assim como o tricô, assim como o crochê, tá? Vamos pensar aí, pessoal que faz tricô e crochê também. Carreira de ida, ó, acabei minha carreira de ida, tá? Subi e desci. Agora eu vou voltar. Olha só, gente, que legal, como eu vou voltar. O primeiro pontinho ficou inteiro, mas o segundo pontinho, o próximo pontinho, olha lá, eu voltei partindo o ponto. Olha que legal. Por isso que se chama ponto lançado embutido, porque eu vou embutir uma linha dentro da outra, tá? Ela está bem ali dentro uma da outra. E daí eu vou para baixo, né? Continuo com a ideia do ponto reto, tá, gente? A gente pode trabalhar ele alinhado com a trama do tecido, a gente pode trabalhar ele inclinado também, tá? Não tem problema não.
E em curvas a gente pode reduzir o tamanhozinho dele, tá bom? Essa é a regra básica do ponto lançado embutido. Tô subindo com ele aí, ó, desci a linha, parti o próximo ponto. Olha lá. É isso. Tem mistério não. Tá? Esse aí é o movimento do ponto lançado embutido. Vocês vão ver mais para frente, nas outras duas experiências de folha que eu fiz, né, que é possível que a gente incline a linha um pouquinho, porque é uma folha, né? Então eu vou levando, eu começo ele reto, depois eu vou inclinando e levando a linha mais para o centro, tá? Esse movimento no bordado, vocês vão pegando com a prática, não é uma coisa que se faz do dia para a noite, tá bom? Principalmente para quem é iniciante. Então, assim, quanto mais conhecimento vocês tiverem, né, dessa parte de cores, de desenhos, de linhas, mais tranquilidade e facilidade vocês vão ter para fazer, tá bom? Olha lá, tô partindo o pontinho que estava inteiro, aquele primeiro pontinho, estão vendo? Ó, o primeiro pontinho ficou inteiro, né? Tô partindo ele, agora eu vou voltar, ó, esse ficou inteiro. Agora eu vou partir o próximo. Os pontinhos do canto, tanto de um canto quanto de outro, eles sempre vão ficar inteirinhos, né? E vão sendo partidos conforme eu vou e volto, tá? Estão entendendo legal? Deixa aqui no comentário se está bem claro para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário para mim se você ficou com dúvida, tá? E eu tiro a dúvida aí no comentário para você, ou eu faço um vídeo mais curto tirando essa dúvida para você, tá? Mas eu acho aí que está bem claro o movimento desse ponto, né? Não tem mistério não, gente. Olha aí, ó, cheguei lá no centro de novo, partindo o ponto. Gente, é muito legal fazer esse ponto. Eu gosto muito, eu gostei muito de aprender esse ponto. Estou trazendo esse conteúdo dos livros para você, tá? Você não vai encontrar esse ponto na internet, tá? Por isso que eu digo, aqui no canal Bordados Livres tem conteúdo de valor, feito com muito carinho para você. É hora de você deixar seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito, tá? Vamos agora adicionar uma nova cor? Vamos lá, ó. Tô partindo aquele pontinho que tinha ficado inteiro lá no canto, ó. Ele estava inteiro, eu parti. E eu coloquei uma nova cor, gente. Olha só que legal que vai ficar a nossa interferência da cor, ó. Parti, né? O verde mais escuro, tô partindo com o verde mais claro, tá? E é isso que dá aquela impressão visual da pincelada de cor, daquela mistura, da pincelada, né? Gente, é muito lindo esse ponto. Eu vou dizer para vocês, é apaixonante fazer esse ponto. Dá um trabalhão, tá? Dá um trabalho danado. Tem que ter realmente, tem que gostar muito de bordar, tem que ser apaixonada pelo bordado, tá? E tem que ter paciência mesmo. É um ponto que requer também muita acuidade visual, ou seja, você tem que estar ali com a sua vista boa, né? Não pode estar desconfortável, não. Tem que estar com o seu óculos, tem que estar tudo bem belezinha, para você não ficar incomodada, porque você tem que partir a linha, né? Então, tem que estar ali bem tranquila, tá? Na hora de fazer isso aí, o bordado é para trazer paz e tranquilidade, né? Não é para deixar ninguém mal nem irritado, né, gente? É isso aí. Então, continuando ali, olha que lindo que já tá ficando. Vocês devem conseguir ver aí, né? Olha só, gente, que legal que fica essa interferência. Ó, tô partindo o último pontinho lá, estão vendo? Ó, o pontinho que tinha ficado inteiro, tô partindo. Agora faço um novo ponto lançado, olha lá, ó. Este eu vou partir quando eu voltar, tá? Então, gente, vamos colocar mais uma corzinha nele, né? Estão vendo como eu tô levando agora para o centro mais, ó? Tá vendo? Ele tá vindo, tá preenchendo o centro, ó. Né? Olha só, fiz mais uma carreirinha. Pronto. Deixei mais um pontinho inteiro lá. Olha só que lindo, hein? E agora? Agora eu vou colocar mais um tom de cor. Aquele tom de cor bem clarinho, tá, gente? Lembrando que eu tô trabalhando com 6 fios, com um fio inteiro da meada. Então, você vê que ele dá um relevo maior no tecido, tá?
trazendo para o bordado um aspecto muito mais rústico. Agora, deem uma olhadinha como eu já estou inclinando os pontos, estão vendo? Porque está chegando no finalzinho da folha, eu estou dando essa inclinação do ponto. Você tanto pode deixar reto, quanto pode inclinar. Vai ficar a seu gosto, tá? Esse ponto pode ser feito inclinado também, sem problema nenhum. Eu achei que deveria colocar mais uma cor. Tá? Isso também pode acontecer no processo do bordado. Você pode achar que faltou ali um tom. Eu não quero terminar com essa cor clara, eu quero ter mais uma cor. Então eu resolvi, ao invés de trabalhar com 3 cores, coloquei mais uma. Tá? Vamos ver como ficou? Ó, ficou assim. Tá, gente? Então, vamos dar uma olhadinha agora nas outras folhas como ficaram. É o mesmo processo. Eu não vou fazer o passo a passo cada uma, porque eu só mudei a linha. O passo a passo é o mesmo, tá? Olha como fica ali atrás, ó. Eu dou nozinho, mas você pode também trabalhar sem nó. Tá? Pode trabalhar sem nó, não tem problema nenhum. Eu dei o nozinho para mostrar, quem é iniciante pode fazer seu nozinho tranquilo, sem medo de ser feliz. Gente, vamos experimentar o bordado. Outra coisa, o uso do bastidor, ele é aconselhado nesse bordado, tá? Olha lá, ó, eu fiz sem bastidor para mostrar para vocês que é possível sim fazer sem bastidor. A última folhinha tá bem como pintura, porque eu trabalhei só com 2 fiozinhos, gente, só com 2 fios, ela fica bem rente ao tecido, parecendo aquela pincelada mesmo, né? Ficou bem legal. A do meio ficou um pouquinho ressaltada no tecido, que eu usei 4 fiozinhos da meada, e aquela primeira eu usei 6, então ela ficou com maior relevo. Então tudo vai depender de como você quer fazer seu bordado, do aspecto que você quer dar para o seu bordado. Olha como parece uma pinturinha mesmo. Olha lá, ó. Quanto mais fina a agulha, mais fino o fio, mais próximo da pintura ele vai ficar. Tá bom? Então, usem o bastidor, quem tiver. Quem não tiver, é possível também. Tá? Sem problema, gente. Um beijo enorme para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, tá? Saúde, paz e alegria no coração de todos nós. E eu espero vocês na próxima quinta-feira. Um beijo grande. Tchau, tchau.